de mais ou menos R$ 18.000 a 137.543. Essa é a minha evolução após 2 anos, pessoal. E vamos começar do começo. Eu vou mostrar para vocês da onde foi que surgiu esse dinheiro inicial para mim e onde foi que eu investi ele, e depois eu vou mostrar alguns cálculos para vocês. Então, pessoal, eu comecei no mercado financeiro tradicional, comecei há bastante tempo, acho que uns 5 anos mais ou menos, onde eu trabalhava e fazia os meus aportes, pessoal. Eu ouvia muito o Luiz Barsi, né? Então eu tinha uma carteira diversificada e tudo mais. E tirando aqui de cabeça, pessoal, mais ou menos o que eu aportava em Bitcoin naquela época era muito pouco mesmo. Porque eu dividia entre Bitcoin e ouro físico. Ouro físico até bateu um certo valor, né? Porque o ouro físico nunca foi muito barato, né? A comprar a graminha de ouro. Eu esperava para poder comprar. Então, tipo assim, eu juntava uns 3, 4 meses do aporte, né, mensal. Juntava uns 3, 4 meses para poder comprar uma graminha de ouro. E o Bitcoin eu investia só um pouquinho, uma parcela bem pequena. E lá em 2021, como eu falei para vocês em outros vídeos, eu tinha pegado um dinheiro que eu recebi de uma rescisão de um trabalho meu e comprei tudo de Bitcoin. Deixei lá na corretora, esperando que o Bitcoin fosse para US$ 100.000 e passasse disso. Não entendia muito bem na época, né? Entendia mais ou menos. E aí o Bitcoin começou a cair. Eu vendi, acho que eu comprei em US$ 50.000, US$ 55.000. O Bitcoin começou a cair logo depois disso. Eu vendi, né, para não ter muito prejuízo, vendi acho que nos 40, nos 35, US$ 30.000, mais ou menos, né? Ainda segurei bastante e realizei o prejuízo, né? Só que depois, pessoal, eu fui analisando a minha carteira, eu continuava trabalhando, continuava aportando e via que a minha carteira de ações, né, que eu investia mais em ações. Eu tinha alguns fundos imobiliários, eram bem poucos, porém eu via que minha carteira não saía do lugar. Então foi quando eu já estava estudando Bitcoin há algum tempo, foi quando lá no final de 2022, mais ou menos, eu peguei os R$ 18.000 que eu tinha da minha carteira, vendi todas as minhas ações. Eu lembro que eu tinha Taesa, eu vendi Taesa no prejuízo, porque a Taesa eu tinha comprado ela acho que uns, se eu não me engano, uns R$ 50 mais ou menos, e vendi ela nos 40, porque ela tinha começado a cair bastante. Vendi Banco do Brasil no lucro, pessoal. Eu fiz lucro com o Banco do Brasil. Eu tinha comprado o Banco do Brasil, acho que estava R$ 27, e na época, quando eu vendi em 2022, estava acho que perto dos 50, uns 40 e poucos. Eu não tenho a informação exata, pessoal. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu falo melhor a respeito disso. E aí decidi, pessoal, fazer a loucura de novo. Já tinha feito com a rescisão e decidi fazer a loucura de novo, dessa vez com o Bitcoin. Então eu peguei aí mais ou menos 18 mil que eu tinha conseguido ajuntar aí, tudo que eu tinha conseguido ajuntar no mercado financeiro tradicional, e comprei Bitcoin, pessoal. Comprei Bitcoin, levei para autocustódia e acabou, esqueci. Eu falei, não, esse dinheiro aqui vai ser para o longo prazo. E aí eu fiz alguns cálculos. É claro que durante esse período de 2 anos, pessoal, foi um pouco conturbado. Então eu troquei de carteira, eu fiz uma movimentação grande aí nos meus ativos, sempre observando questão de segurança e tudo mais. Então eu não tenho aqui como mostrar para vocês exatamente o que eu tinha lá atrás. Se eu tivesse deixado na mesma carteira, seria muito fácil, né? Eu pegaria, mostraria um print ali de quantos Bitcoin eu tinha, porém eu fiz essa movimentação. Eu continuei aportando no Bitcoin, né? Então continuei trabalhando, continuei comprando um pouquinho de Bitcoin, dessa vez não investia mais em ações. Então o dinheiro que eu diversificava antes, eu comecei a concentrar tudo. Então eu comprava, né? Tenho algumas carteiras, né? Não é nem prudente, pessoal, mostrar print de carteira, nem nada disso. Não é nem prudente falar, pessoal, mas eu venho aqui dar minha cara a tapa, porque eu sei que tem muita gente que tem a mesma experiência que eu, que teve o retorno financeiro positivo que eu tive, mas acaba não falando por medo e tudo mais. Mas eu tô aqui para dar minha cara a tapa. Tem uma recompensa que pode vir lá no futuro para mim, né? Como todos sabem aí, né? Eu não sou um bom samaritano por estar aqui no YouTube, né? Eu tenho a intenção de que isso daqui me traga bons retornos no futuro, porém sigo trabalhando e aportando. Então, pessoal, eu tirei aqui, ó, eu vou mostrar um print na tela para vocês aí. Mais ou menos eu coloquei aqui dezembro de 2022 para a gente ter uma ideia de quanto que estava o preço do Bitcoin naquela época, quanto que eu conseguiria ter comprado. Então o Bitcoin nessa época ele estava em torno do valor de 17 mil
$340. Então, pessoal, eu fiz aqui com uma média de o dólar estando a mais ou menos R$5 e eu vou mostrar esse cálculo para vocês agora. Então, eu vou mostrar aí na tela para vocês um cálculo que eu fiz. É claro que tudo não está bem exato, mas vai dar para vocês terem uma boa ideia de como esse valor foi transformado. E esse valor aqui, pessoal, não teve mais aportes nele. Eu estou mostrando apenas a rentabilidade que o Bitcoin mesmo entregou nesse tempo. E aí vocês tirem as suas conclusões. Então vamos lá, o valor de R$18.000, né? Aí eu vou dividir aqui pelo preço que estava o dólar na época, mais ou menos, né? Então R$18.000 dividido por 5 daria $3.600, né? E aí $3.600 a gente divide pelo aquele valor que estava o Bitcoin naquela época, 17.340 mais ou menos. E esse seria o valor, pessoal, de Bitcoin que eu teria, que eu comprei, né, na verdade, né, que eu mandei para autocustódia. Mais ou menos 0.2 BTC, né? A gente hoje em dia já fala muito de 0.1 BTC, mas naquela época foi possível adquirir 0.2 BTC numa tacada só, né? Quem comprou em 2018, mais tarde, conseguiu comprar um valor bem maior, né? Por isso que vocês veem aí as histórias. E aí, pessoal, 0.2 BTC, aqui eu vou fazer o cálculo com o valor da alta histórica dele aqui em 2025, né? Para vocês terem uma noção. O Bitcoin atingiu $125.000. Então, quanto que eu consegui só de ter feito essa escolha lá no passado, né, pessoal? Que me ajudou muito. E é claro que, por que você não vendeu esse dinheiro? Vamos ver aqui quanto que deu aqui primeiro, antes disso, né, pessoal? Então, aqui eu teria um total de $25.951, pessoal. Eu tenho mais do que isso, graças a Deus, hoje, porque eu continuei investindo. Eu não só investi uma vez e acabou, eu continuei aportando, eu continuo com os mesmos, com a mesma mentalidade que o sistema financeiro tradicional me deu, né, de longo prazo, continuei aportando e tudo mais. Então aqui, pessoal, olha só, vezes 5,30, pessoal, para vocês verem o quanto que eu consegui adquirir. Então, vezes 5,30, ele me deu um montante, pessoal, de 137.543. Isso aí só de ter comprado uma única vez, de ter pegado R$18.000, que é o preço de um carro popular aí, um carro popular usado, né, daquela época, né, um carro antigo que se transformou nisso daqui, né. Hoje em dia, podendo comprar aí um carro zero, entendeu? E ainda sobrar, né, dá para comprar um Kwid e umas balas no farol ainda, né? Então, é isso daí, pessoal. Aí você me fala assim, né? Matheus, mas você tá contando aí com a alta histórica esse valor, né? O Bitcoin já caiu, mas mesmo ele derretendo de valor, pessoal, nos últimos tempos, eu vou mostrar o cálculo aqui para vocês e vocês vão ver que eu continuo no lucro, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal, que eu continuo no lucro. Então, aqui, eu vou colocar a quantia lá, né? De 0.207 BTCs adquiridos. E eu vou fazer vezes, pessoal, o valor do Bitcoin hoje, né? Então, hoje ele tá aí, ó, em reais, custando aí R$469.509. E vamos verificar quanto que eu tenho atualmente, né? Ó lá, vezes R$469.509. Um total, pessoal, de R$97.475, pessoal. Isso aqui não é brincadeira não, meu. Então tudo bem que o Bitcoin caiu. E por que você não vende? Você já está no lucro e tudo mais? Exatamente porque lá atrás eu entendi que é longo prazo. E 2 anos, pessoal, não é longo prazo. 2 anos é curto prazo. Isso passa rápido. Então, a minha ideia é longo prazo. Então, eu só vou mexer nesse dinheiro aí se eu for mexer daqui a 10, 15, 20 anos que seja, pessoal. Então, é longo prazo mesmo. Até lá, eu utilizo minha energia para continuar trabalhando, continuar comprando, continuar fazendo o meu DCA. Entendeu, pessoal? Então, a mentalidade que eu tinha lá, lembrando que isso daqui não é nenhuma recomendação, não estou falando para você fazer isso. Você faz se você tiver estudado, se for a sua decisão, você é livre, todo mundo é livre. Mas essa foi o meu ganho, e é por isso que hoje eu falo de Bitcoin, entendeu? Porque eu entendi os fundamentos, eu entendi que ele é um ativo escasso, de longo prazo,
E eu continuo investindo, pessoal. Porém, nada disso me valeria se eu não tivesse educação financeira. Nada disso, eu não teria chegado onde cheguei, tido essa evolução, se eu não tivesse sentado a bunda e estudado, entendeu? Eu não deixei o meu dinheiro na mão de ninguém. Eu não simplesmente segui a dica de um youtuber e me dei bem. Vocês viram lá no começo do vídeo que eu falei, eu peguei minha rescisão, ouvi a dica de youtuber, coloquei o dinheiro e logo depois vi a queda. E o que eu fiz? Eu vendi na queda. Eu não entendi os fundamentos, eu não sabia o porquê que poderia subir, porque eu segui dica. Então depois disso, depois que eu tive essa queda, esse prejuízo, isso foi pro bem para mim, porque eu não fiquei com arrogância, eu fui estudar, eu fui procurar entender a fundo. E depois tomei a decisão, eu falei, pô, eu tô tendo aqui, eu lembro até hoje que na época, na minha carteira, né, de ações, e eu acho que eu tinha ações e fundo imobiliário. Eu não lembro agora se fundo imobiliário eu já tinha desovado na época, né? Porque eu seguia o Luiz Barsi e ele sempre falava que não investia em fundos imobiliários e eu era bem, tipo, atento nisso, né? Então eu lembro que minha rentabilidade estava com uma rentabilidade de 19% ao ano, pessoal. Não estava uma rentabilidade baixa. Porém com um perfil super arrojado, né? Super ascendente ao risco, né? Como o pessoal sempre fala, quem investe em ações tá se arriscando muito. E eu fui lá, pessoal, e decidi vender todas as ações, que eu tinha só ações no Brasil, e colocar tudo no Bitcoin. Esse foi o meu resultado até hoje. Claro, hoje, no curto prazo, tá caindo. Vocês viram aí, tá tendo uma queda, qualquer um já estaria perdendo os cabelos. Porém, eu tenho foco em longo prazo, pessoal. Eu sei que isso vai dar certo, pelos motivos que eu tô trazendo aqui. Então, pessoal, essa foi a minha evolução aí, em 2 anos investido em Bitcoin, pessoal. Coloquei tudo, hoje eu tô 100% em Bitcoin. Esses são os meus motivos, aprendo sobre autocustódia, tenho sempre pesquisado, aprendido e vou ir trazendo aqui no canal para vocês cada vez mais vídeos assim. E deixa um comentário aí se vocês tiveram alguma experiência similar, se foi diferente. Lembrando, pessoal, que minha trajetória não foi numa linha reta ascendente, pessoal. Eu não tô aqui, não teve dia que eu não perdi sono, não teve dia que, tipo assim, não teve problema que eu enfrentei, pessoal. Eu caí até em golpe, mas com uma porcentagem, graças a Deus, pequena da minha carteira. E depois voltei ali, opa, peraí, deixa eu estudar melhor isso. Então erros são normais no caminho. O problema do erro é quando é um erro que te custa tudo. Imagina que eu tivesse perdido lá atrás, pessoal, lá em 2023, tivesse perdido as minhas palavras da minha carteira. Hoje eu ia estar olhando essa mesma rentabilidade para vocês aqui e tá chorando, falando, caramba, pessoal, vacilei, não cometa esse erro. A gente sabe, a gente tem histórias aí no mercado. Graças a Deus não aconteceu comigo, espero que não aconteça com vocês. Mas para isso temos que estudar e tomar os devidos cuidados, né? Ter a devida segurança. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.